Ame aquela mãe que não soube te amar. Ame aquele pai que não soube te respeitar. Porém, não permita que eles te magoem mais. Mas emocionalmente, coloque eles no colo, porque eles nunca tiveram colo. Liberte-se da culpa. Liberte-se da raiva. Liberte-se do ressentimento. Abra sua mente e seu coração para o amor. Se conecte espiritualmente com Deus. Perdoe, mas não se deixe machucar. Ame, mas não se deixe abusar. Cure-se, faça terapia. Oi. Olá, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, para quem chegou aqui agora, eu sou Jane. Se você é novo aqui ou nova, por favor, se inscreva, ativa o sininho, faz aquela gratidão, comenta e sai compartilhando com as pessoas que você conhece. Muito obrigada. Para quem já mora na casa, abraço apertado. Beijo, cheiro, carinho, tudo de bom. Gente, se você chegou até aqui, até esse vídeo, ou até a todos os vídeos desse canal, é porque alguém na sua vida que passou, que está, família, membros da família, né? Aqueles membros distantes que a gente vê de vez em quando, mas alguém na sua vida pode sofrer de narcisismo, de sociopatia, seja pessoa tóxica, obnóxia, ignorante. Então, é alguém que trouxe algum tipo de desconforto para você, porque é disso que eu trato aqui e é disso que eu curo por trás do canal. Então, vamos lá. Nosso tópico de hoje é um tópico que eu não gosto muito de falar, não, tá? Eu falo, mas eu falo muito pouco sobre isso, porque eu sou de um país que tem uma cultura de hipocrisia em relação à mãe, né? A mãe é intocável no Brasil, né? Quantas pessoas já perderam a vida porque falou mal de mãe? Quantas foram agredidas? Porque as pessoas não entendem que mãe é um ser humano, igual a qualquer outro. Ela não tem nenhum tipo de privilégio, a não ser o útero, né? Mas ela é igual a qualquer outra pessoa. Então, a cultura brasileira dá direito à mãe usar, abusar de seus filhos da forma que ela bem quiser e entender. Até as leis, os oficiais das leis e as leis que são criadas protegem a mãe como se ela fosse um ser sagrado, como se ela não tivesse nenhum aspecto humano. Quem é humano comete erros, comete crimes, abusos, todo tipo de coisa, boa e ruim. E a mãe não é diferente. O status de mãe, o fato dela ter um útero que gera uma criança, não dá o direito a ela de fazer o que ela bem quer e entende com essa criança. É preciso mudar essa cultura de hipocrisia e saber separar o trigo do joio. A cultura brasileira precisa amadurecer, porque o trigo, a diferença do trigo para o joio é que o trigo amadurece e o joio apodrece. Então é necessário
que a cultura brasileira amadureça e entenda do que uma mãe é capaz. Nem todas as pessoas que são mães, elas desejaram ser. Muitas são por circunstâncias, né? Falta de cuidado, despreparo, falta de orientação, que termina em uma gravidez indesejada, que elas levam à frente, né? Porque ainda vem a hipocrisia da religião, tá? Que é melhor ter um filho e abusar dele do que fazer um aborto ou de evitar, né? Então, são várias coisas que não vale a pena eu ficar discutindo aqui, mas eu vou falar da mãe miserável, desgraçada, que gosta de maltratar seus filhos, tá? E que a gente chama, assim, educadamente de mãe narcisista. Mãe narcisista é um problema patológico na sociedade. Ela coloca no mundo e prepara pessoas incapazes de saberem seguir a sua vida, de prosperarem, de progredirem, de saberem amar, de serem amados. Então, elas colocam no mundo pessoas que serão problemas sociais. As mães narcisistas, elas colocam seus filhos no mundo e quando eles ficam adultos, eles não têm nenhuma base sólida de confiança ou de segurança que a maternidade por si só incute nas pessoas. Mas elas não fazem isso. E elas colocam no mundo pessoas que na fase adulta serão inseguras o suficiente para não saber seguir a sua vida, a sua jornada. E outros para serem narcisistas igual a elas. É evidente que muitas mulheres não sabem ser mães. Porque elas também passaram por isso na infância. Mas o ser humano tem a capacidade de evoluir. Na maioria das vezes, os filhos de mãe narcisista precisam de ajuda profissional para conseguir dar um passo à frente. Porque ele fica preso na infância, procurando a mãe que ele não teve. E é difícil uma mãe reconhecer que ela não sabe ser mãe. Ela acha que pelo simples fato dela ter o dom da maternidade, ela é boa o suficiente. Mãe narcisista é incapaz de fornecer apoio consistente e amor a seus filhos. Suficientemente necessários para uma criança crescer e se tornar um adulto saudável. Não é só a mãe narcisista que traz problemas e consequências para seus filhos. Também existe um tipo de mãe que pode deixar seus filhos, quando adultos, se sentirem culpados por ousar. É aquela mãe que cuida dos filhos no sentido físico, mas nunca no sentido emocional. As crianças têm boa casa, boa roupa, são levados depois da escola para restaurantes, para lanchonetes, nunca são abraçados, amados, estimulados, queridos. Não, o cuidado é só físico. Eles não têm cuidado emocional. Eles não são estimulados emocionalmente. Uma criança precisa de amor e afeição e aceitação. A criança, ela tem uma necessidade inata de se sentir amada e aceita, independente dos seus humores, pensamentos e ações. São crianças, apenas crianças. Às vezes a mãe diz para seus filhos: eu crio vocês como eu fui criada. E ela não para pensar se ela foi criada de uma forma saudável, né?
Eu já nem digo da forma certa, eu falo da forma saudável. A maneira saudável de uma mãe saber se ela é uma boa mãe é sintonizar com a própria voz dentro da própria cabeça, aquela voz que te envergonha e te critica como mãe. Ouça essa voz para poder você saber os seus defeitos de mãe. Muitas vezes essa voz faz com que você siga a pista do tratamento e do comportamento errado dos seus pais. Eu estou falando agora para vocês, mães. Para que você não seja exatamente aquilo que você recebeu. Mesmo aquele filho que não foi desejado. Se ele for amado, ele será um adulto completo. Lembre do que te faltou na tua infância, mãe. Para que não falte na infância dos teus filhos. Pensa nisso. Se coloque, tá? No lugar da sua mãe que te negligenciou, que te abandonou numa creche, tá? Só ia te buscar nos finais dos dias, já preocupada em preparar as coisas para o dia seguinte, não teve tempo de te fazer carinho, nem de amor, nem te levar para a cama, nem contar histórias, nem cantar para você dormir, nem perder tempo com você, porque ela tinha que ficar olhando as redes sociais, porque ela tinha que ficar assistindo a televisão, a novela preferida, né? E tudo isso fez de você a pessoa que você é hoje. Então pensa nisso para você não fazer com seus filhos a mesma coisa. Seja diferente da sua mãe. Seja você, seja autêntica, original. Não seja uma mãe que está sempre exausta, cansada, que não tem tempo para os filhos. E não crie seus filhos com medo de ocupar o tempo da mãe. Não crie seus filhos preocupados em saber se a mãe ama ou se gosta. Dê amor o suficiente para eles nunca ter que fazer essa pergunta. Não queira colocar no mundo pessoas ansiosas, nervosas, narcisistas, pessoas com baixa autoestima, pessoas que não são capazes de amar, pessoas que não são capazes de perdoar você pela forma como você os criou. Se as mães não podem ser uma fonte confiável de amor, de atenção e de carinho, o preço que elas têm a pagar é quando seus filhos adultos lutarem com o sentimento da dúvida do que sentem por essa mãe. Quando adultos, eles pensam o quanto é difícil a paternidade. Por outro lado, alguns filhos são consumidos pela raiva, pelo ódio dos seus pais e não querem conexão nem com a mãe nem com o pai, porque existem pessoas que viver com raiva dos seus pais, eles se sentem justificados. Pessoas que não tiveram o amor e o carinho dos seus pais, eles estão sempre achando que falta alguma coisa na vida deles, que falta alguma coisa para eles, que falta alguma coisa dentro deles. É claro que falta, é claro que falta. A formação de um ser humano é na infância, é na primeira infância. Se ele não teve ali, ele nunca terá. Pode viver 1000 anos, ele não terá. Porque a base de um ser humano é na infância. É muito difícil falar sobre mãe, porque afinal de contas é ela que nos deu a vida, né? Então tem a história religiosa de pecado. Aí você já pensa que é um pecado pensar mal da sua mãe. Mas como é que você pode pensar bem de sua mãe se ela não te deu o principal? Porque se ela tivesse te ensinado a amar,
Você saberia amá-la? Hum? Aí você pensa, mas é pecado ficar bravo com minha mãe, mas é pecado não querer aproximar da minha mãe, não é, mas é pecado isso, é pecado aquilo, porra de tanto pecado. A única coisa que você pode fazer é ter compaixão por essa pessoa chamada mãe. Isso também vai evitar que você tenha vários problemas mentais. Se você não pode ter amor pela sua mãe, tenha compaixão. Tenha compaixão por essa pessoa. Porque ela não te deu, porque ela não teve também. Isso não justifica, mas explica, tá? Então, as pessoas que têm problemas com seus pais, seja o pai ou a mãe, elas são pessoas depressivas, ansiosas, têm baixa autoestima, falta de limites, problemas de raiva, senso de identidade confuso e lutam durante toda a sua vida adulta para ter um relacionamento saudável e seguro. Então, não existe espaço dentro de você para essa mãe abusiva, para essa mãe narcisista, para essa mãe tóxica, binóxia. Então, o que é que você faz? Destrua essa mãe dentro de você e substitua por uma mãe amorosa, carinhosa, humana, com imperfeições, com defeitos, mas a mãe que você desejou e sonhou para você. E cultive ela dentro de você. A outra você ignora, porque a outra não tem jeito. Mas essa mãe que você vai alimentar dentro de você vai transformar você em um ser humano mais seguro, mais confiável. É difícil estar falando isso antes do Natal. É muito difícil. Mas vocês que têm pais abusivos, que têm pais narcisistas, eu sei que vocês terão um Natal abusivo e um Natal tóxico. Eu não faço parte da cultura da hipocrisia. Portanto, para mim, tanto faz ser Natal, como ser Ano Novo, como ser Dia das Mães, eu falo aquilo que eu aprendi. E é isso que me faz ser uma profissional. É não esconder a verdade, é falar a verdade. Doa-me quem doer. Goste quem gostar. Sua parte. Não seja igual à sua mãe. Não é porque ela errou com você que você vai errar com ela. Procure viver uma vida fora de culpa. E não queira se vitimizar pro resto dos seus dias. Você pode ser melhor do que aquela mãe que foi para você. Você pode ser melhor do que aquele pai. É só você querer. É só não ficar regando mágoa, ressentimentos. Você pode ser melhor do que tudo isso que você viveu. Faça escolhas saudáveis para você mudar e saber e entender que aquela mãe tóxica não pode ser mudada, mas você pode cultivar dentro de você. Quando você estiver olhando para essa sua mãe, para esse seu pai, pense nele da forma que você desejaria que ele fosse, o que ela fosse. E cultive essa imagem dentro de você. Você vai sentir um alívio muito grande, você vai viver muito bem. E procure em algum momento fazer algo que a sua mãe nunca faria. E faça por ela e para ela, porque cometer erros não dá a ele o que eles precisam. Então, se você já entende o que é a vida, não culpe sua mãe nem seu pai por tudo. Você já sabe como ele é e você sabe que ele não vai mudar. Não devemos só culpar as pessoas porque elas são más, porque elas são ruins, porque elas não são perfeitas. Porque nós também temos nossas falhas. Mas quando você muda, quando você melhora você, consequentemente você está mudando o outro. Se você não consegue, existe uma coisa chamada no contact.
Quando a gente sente culpa, ela nos separa de nós mesmos. Pensa nisso. Procura uma terapia. Deixa esse sentimento de culpa, de raiva, de ódio, de ressentimento num consultório de terapia. Espalhe isso por lá, para que você saia de lá uma pessoa bem melhor. Deixe no consultório de terapia a criança perdida, solitária, negligenciada, abandonada que você já foi. Volte para a sua realidade inteiro e inteira, integral, autêntico, capaz de amar aquela mãe e aquele pai que nunca te amou. Abra espaço na sua mente para novas perspectivas, novas possibilidades, boas utilidades. Isso é útil para você ser uma pessoa cada dia melhor, independente da mãe e do pai que você teve. Ok? Um beijo no coração. Um Feliz Natal a todos.